E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PCcast. Todo episódio da gente é especial e esse aqui não podia ser diferente, né? Hoje o nosso episódio recebe aqui uma construtora já de bastante renome aqui no mercado alagoano. Já tem, acho que 40 e quanto? Vou pegar uma cola. 48 anos no mercado alagoano, né? A gente está falando da construtora Penedo. Estão aqui os seus diretores, né? O Felipe e o Luiz Felipe, pai e filho, uma empresa familiar, né? Vamos conhecer eles melhores daqui a pouquinho. Vou chamar agora os patrocinadores que fazem aqui o PCcast acontecer, né? Vamos lá, chama eles. Century Segurança, Grupo Century, empresa de segurança, mais de 20 anos no mercado alagoano fazendo a diferença. Segurança com a Century. Live Portaria Remota. Cara, Live Portaria Remota é top, né? Uma das empresas com mais estrutura e tecnologia hoje no mercado, oferecendo um serviço diferenciado. TC Soluções, uma empresa que consegue entender um condomínio e oferecer qualquer tipo de solução para ele, né? Fala com a TC Soluções que ela resolve. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a NEDS constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. Agora sim, pessoal, vamos começar o episódio de hoje, né? Vamos conhecer melhor aqui os diretores aqui da construtora Penedo. Lógico, eu vou sempre priorizar aqui, né? Vou deixar primeiro o patriarca aqui, o pai, né? O Felipe, né? E logo em seguida a gente vai acompanhando também com o Luiz Felipe, né? Esse é aquele primeiro momento, pessoal, em que a gente vamos nos conhecer melhor, né? E conhecer um pouco quem está por trás da marca, né? A marca ela é muito forte, ela foi constituída por muito tempo, né? Ela cresceu, ela evoluiu, ela printou o mercado, então você passa lá e você vê aquela marca forte, né? Construtora Penedo, né? Mas ela não começou, ela começou há bastante tempo atrás, né? Então quem fez a marca? Quem fez a marca foi o Felipe, foi o Luiz Felipe, né? Tá dando sequência. É nesse momento aí que eu pergunto, né? Quem é o Felipe, né? Se apresenta Felipe, se apresenta Luiz Felipe, né? Para a nossa audiência, para a gente começar a nos conhecer um pouco melhor, né? As pessoas que estão por trás. Alberto, é uma satisfação estar aqui, fazendo parte aqui com você, tá? A gente fez um último empreendimento e teve a sua completa assessoria nele. E a construtora Penedo é uma construtora que tem, como você falou, tem quase meio século. Foi fundada em 1977. Meu pai, engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil e o Luiz Felipe é engenheiro civil. Na verdade, ele dentro da empresa ele é a quarta geração. Tá? Que eu tinha meu avô também que fazia parte do quadro societário. Então, é uma empresa já com 4 gerações dentro, né? Não é fácil num país, numa economia brasileira, a gente está aí há quase meio século, né? Com tantos planos, com tantas mudanças, com tanta altos e baixos, mas estamos aí, né? É uma construtora Penedo, é uma construtora que tem um perfil sempre de construir, tá sempre com um empreendimento terminando, outro começando, a gente não tem um leque muito grande de obra, tá? Então a gente prefere dar um passo de cada vez, como se diz, tá?
E, assim, sempre tentando trazer o melhor para o mercado, né? Trazer o que tem Também ninguém vive também se não se atualizar, né? É verdade. Então, assim, a empresa também tomou um novo rumo aí também, com o Luiz Felipe já está comigo aí já há uns 2 empreendimentos, né? Aí ele está formado aí já há um tempinho, então já vem dando um novo... Pô, Felipe, por exemplo, eu não sabia, né? E a gente já teve contato comercial e eu não sabia que a empresa estava na 4ª geração, cara. O que acontece? Sucessão é uma coisa muito difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje. Parece que o mundo conspira para que não se haja sucessões mais da empresa, do negócio. É muito difícil, né? São muitas facilidades, que tira o foco e distrai a pessoa mais jovem da linha de sucessão do negócio que vem da família, né? Eu não sabia que já vinha na 4ª geração, cara. Parabéns aí por terem conseguido fazer toda essa linha sucessória, né? E o Luiz Felipe tá continuando isso aí. Muitas vezes a pessoa fala, mas assim, tem um pouquinho da sangue na veia, né? Da engenharia, mas eu desde novo, eu me lembro, meu pai é engenheiro, meu pai rodou esse Brasil todo, em 77 ele resolveu vir, ele fez estrada no Brasil todo, ele se formou em Recife, engenheiro civil, fez um após nos Estados Unidos, e passou um ano lá, depois voltou e fez estrada, morou nas 5 regiões do Brasil. O foco dele era a estrada? Era estrada, é. Quando em 77 ele veio para cá e resolveu botar a construtora, ele era lagoano, e foi uma homenagem à terra natal dele, Penedo. Aí ele fez essa homenagem. Mas assim, eu digo muito, é você trazer também, né? Você fazer gostar, é você incentivar desde pequeno. O Luiz Felipe também, eu tenho assim algumas coisas, ele gostava de desenhar um prédiozinho e sempre ele dizia que ia ser engenheiro, como eu também. Que massa! Tá? Desde pequeno que eu tinha na cabeça, vou ser engenheiro. Meu pai chegava, eu tenho foto, botava o capacetezinho com a mala, eu achava o maior barato. E ele também teve essas tiradas também de desenhar prédio, dizer que queria ser engenheiro, fazia desenho de mão dada comigo, com meu pai na porta de um prédio construído. Eu tenho tudo isso guardado. Eu tive esse sentimento quando eu participei da entrega do... A gente vai falar mais pra frente do Divani Luna, né? Mas eu tive esse sentimento familiar do empreendimento entregue com a família dentro reunida, quando eu vi toda a família de vocês lá focada e dedicada nos detalhes e organizando, né, no final e colocando as decorações e achei aquilo ali, achei fora de série, cara. Achei muito legal aquele detalhe ali, me chamou muita atenção. Hoje a família sou eu e ele, tem também minha esposa também que também toma conta da parte administrativa. E a firma é tocada assim, ele está na parte mais, ele hoje é mais focado na parte de obra, né? E assim a parte comercial também, a gente tem engenheiro de obra, e eu estou mais ali dando uma ajuda, fazendo a parte realmente mais de escritório, a parte comercial também, e sempre assim, dando as opiniões, né? Legal. Ele já está... Experiência, né? Tá bem, a experiência bagagem, conta um pouquinho. Conta bastante. A pessoa fala, mas a gente todo mundo dá umas cabeçadas na vida e assim, a gente já vê a coisa de uma forma diferente, né? Então a gente tá aí, ele tá com todo o gás e eu tá aí ajudando a ele aí no dia a dia, tocando, e ele também tem feito muito, sabe? Ele é muito focado e tá aí na... E quando vocês sentam para conversar, vocês destoam muito das ideias? Como é que é? Não existe mar de rosa. Não existe mar de rosa. Tem um espinhozinho, né? Mas a gente vai tocando barco e da melhor forma possível. Tem que aproveitar o gás, né? Tem que aproveitar o gás. E saber que é tudo em prol da empresa, né? A gente tem que pensar nisso aí. É verdade. Vamos ver aí se a gente consegue fazer aí mais 4 gerações, né? E Luiz Felipe, quando foi que você lembra assim, você diz, cara, foi nesse dia, nesse momento, eu vi que digo, não, é aqui mesmo. Foi quando você prestou para fazer para engenharia, quando você passou. Teve algum momento assim que você diz, bicho, é por aqui que eu vou mesmo, não tenho dúvida, né? Alberto, primeiramente, agradecer o convite aí da PSEI, podcast. Tamo junto. A gente tá aqui presente com vocês aí. E, na verdade, como o pai falou, já adiantou bastante coisa aí da minha início aí na construção civil. Mas eu, desde pequeno, como ele fala, eu sempre acompanhei bastante meu pai.
seja na fazenda, seja na construção civil. Então, assim, eu sempre me via com ele em visitar a obra no final de semana, no sábado lá eu ia olhar, durante a semana quando me pegava eu ia dar uma voltinha lá. Então, assim, eu já respirava já concreto e cimento lá na obra já desde novo. Então, assim, acabou que eu fui me inserindo de um jeito que eu não me vi em outra situação, a não ser dar continuidade. Não teve nem dúvida, então, dos caminhos, né? Pra seguir. Não. Assim, pensar dúvida, assim, não, desde o início eu sempre quis a construção civil e continuar o legado, assim, do meu avô e do meu pai e do meu bisavô, como o meu pai falou aí, que fez parte no início da construtora também. E você era aquele aluno que sentava na frente, no meio ou sentava no fundão? Sempre na frente. Sempre na frente. E muito preocupado em sair aprendendo, ele sempre foi muito focado nisso. Né? A turma, as professoras sempre diziam a minha esposa que ela ia lá, e eu vou dizer, se ele ficar aqui enquanto ele não entender. Às vezes era até chato, sabe? Ele não sossega, então ele é assim. Às vezes era até chato ser excessivo de saber o porquê daquilo ali. Tem coisa que a pessoa falava, não tem pra que saber o porquê agora tá aí, mas não. Mas eu queria ir a fundo realmente saber de onde vem e o porquê. Então acho que isso mostra o sucesso de tudo na vida, onde você se destina e se organiza e tá ali realmente de corpo e alma querendo saber e entender. Exato. Vai ser muito legal, vão ser muito legais esses episódios de podcast, porque você começa a criar aí uma linha, né? Eu conversando também com outro construtor na semana passada, ele disse, eu era um aluno que eu era curioso, eu tinha que saber o porquê, como era, e eu ia até o final para saber como era. Então, eu acho que a gente consegue entender como é que as marcas se destacam e sobressaem, realmente pelas pessoas que estão por trás, que se dão ao trabalho e se esforçam para fazer a coisa acontecer. A dedicação não vem por acaso, né? É trabalho. Eu vi já uma vez, eu vi uma reportagem sobre Pelé, o pessoal disse, Pelé nasceu com um dom. Ele dizia, que dom? 4 horas da tarde, todo mundo largava, ia para casa, eu dava 1.500 chutes a gol, saía do estádio 7 horas da noite. Então é isso aí, gente. Tudo é foco, é determinação. Não, assim... É meio caminho andado para tudo dar certo. Verdade. Se a gente fosse hoje fazer uma linha do tempo da construtora Penedo, né? Com pontos marcantes, assim, quer dizer, cara, a gente teve uma determinada obra que foi um marco, tivemos uma outra também que demarcou, a gente teve a entrada do Luiz Felipe, de repente. Então, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, assim, quais são uns 5 ou 6 pontos que marcaram realmente a linha do tempo da construtora? Eu acho que, me interferindo um pouco aí, até na ordem cronológica, a gente tem uma parte de condomínio, né? E depois de condomínio, que eu acho que foi 2 viradas de... Foi. Assim, a construtora Penedo passou uma época construindo, né? É difícil ir vendendo. Depois passou 10 anos praticamente, foi uma das prepulsoras do sistema de condomínio aqui em Maceió. E meu pai, o último empreendimento o primeiro empreendimento da volta ao sistema convencional de venda, então foi quando ele faleceu. Tá? Foi nessa obra, há 21 anos atrás, em 2004. A gente estava entregando, ele faleceu 1 mês antes da gente entregar essa obra. Tá? Que já foi uma obra no sistema de venda, não era condomínio. Ele participou, não foi uma coisa que você tomou essa decisão depois? Ele participou, a gente idealizou junto, eu já estava com ele na construção, já estava de frente mesmo em 2004. Então eu desde novo que eu assumi, já estava dentro de obra, desde os meus 18 anos praticamente, eu estava já com a responsabilidade dentro de obra. Entendi. Entendeu? Então, em 2000 essa entrega, então, ela deve ter lhe marcado muito, né? Marcou muito, até pela situação, que ele não chegou a ver o prédio entregue, tá? Ele adoeceu, foi para o Rio, e lá ele dizia, meu filho, entrega, eu não sei se eu vou voltar. Né? Foi uma coisa de 60 dias do diagnóstico até o falecimento. Mas, assim, foi uma obra que marcou muito. E toda obra, né? Como diz o engenheiro, toda obra é um figa, uma coisa que você tem uma satisfação grande. A gente passa pelo empreendimento e vê que aquilo que você construiu, você idealizou, você trabalhou, deu duro. Obra não é uma coisa fácil, né, gente? Não. É um dia a dia danado. Não é uma coisa que você faz numa bancada, né? Então é uma coisa que você realmente vai para execução manual. Então é tudo muito... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre mais verde. Você olha ali e faz, ali é
filho do construtor, é o dono da construtora, né? Mas a responsabilidade que está por trás, o trabalho, a dedicação... Não sabe o dia a dia, né? A responsabilidade é absurda, né? Muito grande a responsabilidade. E às vezes até maior do que em outra situação. Exato. E assim, a gente também, eu fiz um prédio, coloquei o nome dele, o penúltimo, a última obra que a gente entregou foi o nome da minha mãe também, que foi uma pessoa também muito importante dentro da empresa. Era uma pessoa que corria atrás dos terrenos, da localização e tal. Meu pai era muito conservador. E minha mãe muitas vezes também dava um gás nele, assim, dizia, não, Luiz, vamos comprar, vamos comprar. E ia e procurava e comprava. Sempre a família junta, né? Então tem todo esse lado, sabe? Então é uma empresa que a gente tem esse lado familiar aí, né? Que tá dentro, que deu certo e dá certo, tá? Sabe o que é legal? Você quando escuta toda essa bagagem de família de 4 gerações, né? Cara, te dá uma segurança e uma confiabilidade em fazer uma aquisição ou de, né? De entrar, porque é como você falou, você está fazendo filhos ali e você está realizando sonhos, né? São famílias que estão morando ali e essa história ela dá uma confiabilidade muito grande para quem decide fazer um investimento ou comprar uma unidade. É muito legal isso. A construtora Penedo, a gente nesses 48 anos, a gente tem quantas obras, Luiz Felipe? A gente tá na 52ª agora. 52ª. Tem obra, a primeira obra, de vez em quando, o pessoal me chama, diz, Felipe, eu quero uma opinião sua. Então, a gente tem toda a satisfação de ir, tá? De visitar, de ver. Então, você pega os empreendimentos que a gente foi, o pessoal, a gente tem um relacionamento muito bom, tá? Porque a gente tenta fazer o melhor e quando precisa de ajuda, a gente tá junto também, né? Então, o pós-venda, né? O pós-venda é muito importante, você ter um bom conceito perante aos clientes, é uma coisa muito importante hoje no mercado. O cliente tem a segurança que a construtora está ali do lado para dar o suporte necessário quando preciso, né? Então, acho que isso é muito importante. Tentar fazer os 100% a gente tenta fazer, mas sempre existe um pontozinho ali que a gente precisa corrigir e estar junto ali na situação. Mas essa disponibilidade ela já é muito importante. Isso. Você poder oferecer disponibilidade da construtora, portas abertas, para os teus clientes, mesmo já terem passado os 5 anos, né? Isso é importantíssimo, né? E só as grandes marcas é que conseguem oferecer isso. E vocês conseguem oferecer isso aí de forma muito com aquele calor humano, né? Tipo, é a família recebendo a pessoa e... A gente tem uma concepção também, assim, sempre de entregar mais, né? Você foi testemunha disso. Você fez um projeto de um prédio que a gente não tinha nada programado e no final a gente disse, essa aqui é uma coisa que vai dar certo. E realmente o prédio se tornou um exemplo, premiado, projeto seu, né? Vamos falar dele detalhado. Vamos falar detalhado dele. Então, o Divani foi um sucesso. Até porque foi um prédio assim que ganhou, foi um dos primeiros prédios a ganhar, eu acho que um prêmio de inovação do empreendimento mesmo. Exato. Tá? Então foi um empreendimento que teve uma concepção assim sua, tudo partiu de você. E a gente viu que a coisa andou de uma forma, um prédio, apesar de não ter tido aquele pensamento inicial de ter, você conseguiu adequar tudo sem arrumadinho, então ficou um projeto muito bacana. Eu dizia, Alberto, lembre-se que eu não quero nada, vamos botar, não quero fiação por fora, não quero nada. Vamos dar um jeito, vamos. E você tudo dava até nos detalhes das carenagens, dos equipamentos. Vamos personalizar, então, né? Não é um prédio que hoje, no começo a gente quando está vendendo e vai entregar, a gente vê que tem um receiozinho da tecnologia. Depois, se você vê, ninguém quer ficar sem ela. Isso é verdade, isso é verdade. Dos projetos que a Penedo entregou, qual seria assim um projeto que vocês disseram assim que marcou mais? Cara, isso foi um desafio, ou é sempre o último projeto é o mais marcante? Já me disseram isso, Alberto. Sempre o próximo projeto sempre será o mais marcante. Porque sempre vem com mais inovação, né? Com mais desafio para ter. Mas eu acho que o Divani foi um marco muito grande.
pelo produto em si, o que ele entregou para o cliente, desde a parte de tecnologia, de segurança, de acesso, com acesso facial, com tudo, em todos os ambientes da parte comum, além do que a gente colocou também da parte técnica da construção, né, com energia fotovoltaica, com reaproveitamento da água dos splits para jardinagem, toda essa parte. E a cereja do bolo aí foi a automação de todos os ambientes, a automação que foi feita pela PSEI também do projeto, da parte de iluminação das áreas comuns. Então, assim, foi o grande trunfo aí para o sucesso aí do Divani e da referência que hoje a gente leva a ele. Legal. Vamos entrar aqui no próximo módulo. Eu vou chamar aqui rapidamente um dos nossos patrocinadores e a gente entra no próximo módulo aqui, falar um pouco aí da visão da construtora para o mercado de forma geral. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 distribuição. Nesse módulo agora vamos conversar um pouco sobre a visão da construtora, né? A Penedo, mais que muitas construtoras, ela tem uma visão de longo prazo, né? Vocês podem avaliar bem essa situação do tudo analógico, né? Pro tudo digital, né? Eu tenho 50 anos. Eu não sei, Felipe, qual a sua idade, Felipe? 55. 55. Qual a tua idade, 27. Felipe? 27, né? O Luiz Felipe, ele já nasceu no mundo com muita coisa digital, né? Nós dois, a gente veio do 100% analógico, né? Então, o telefone era 100% analógico. A televisão, quando eu me lembro da primeira televisão que eu me lembro, eram aquelas telefunkenzinhas de trek, né? De preto e branco, um tubo de imagem Então, a gente veio escrever uma carta, mandar um orçamento, máquina de datilografar, não tinha... Fax, né? O fax já era uma revolução, né? Um fax. Então, conseguimos nos adaptar. A gente veio do 100% analógico para o 100% digital, né? Desafio grande, né? O pessoal mais novo, eu tenho um filho de 5 anos, né? Meu filho de 5 anos, ele já nasceu 100% digital. Já na IA, né? E já é um digital diferente. Não é nem o digital que o Luiz Felipe pegou, né? É o digital da IA, já que é uma... ele conversa comigo com a IA, estou começando a introduzir já ele com 5 anos de idade. Isso é impressionante. Mas qual a visão da Penedo, Felipe e Luiz Felipe, dessa linha, dessa transição? O programa ele é focado na segurança eletrônica e na tecnologia aplicada à construção civil, né? Qual essa linha que você vê essa ponte, né? Alberto, eu acho que hoje é muito importante, né? Eu acho que um empreendimento hoje sem essa tecnologia, o empreendimento não existe mais. O mercado pede, então, né? O mercado exige. Eu diria até que exigia, tá? Então, essa questão da tecnologia e tudo está aparecendo de forma muito rápida, está se mudando muito, né? Você vê aí a inteligência artificial aí, como em que mundo a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem sempre que buscar o que é melhor, né? Porque o que gera essas ferramentas, né, tecnológicas vai gerar o quê? Vai gerar redução de custo e vai gerar segurança, que é isso que todo mundo quer. Gestão, né? Transparência. Gestão, você tem uma transparência maior, você tem uma operação forma mais melhor, fácil, uma operação mais simplificada. Fácil. Colaboração, dá para dividir, dá para colaborar aquela operação, o uso daquelas ferramentas reduzir mão de obra todo o condomínio. Reduzir mão de obra que hoje é escassa e é um ponto aí bem importante para... Daqui a um pouco não vai poder nem mais falar reduzir mão de obra, vai ser otimizar mão de obra, né? Falar otimizar mão de obra. A gente, esse último empreendimento, a gente saiu do empreendimento que, se você fosse ver a necessidade, seguiam 5 funcionários para 1. Exato. A gente tem 1 funcionário.
E foi um desafio. Eu me lembro nas assembleias, né? Quando você Felipe, apresentou a sugestão de já começar com portaria remota, né? Foi realmente uma quebra de paradigmas ali. Todo mundo no começo tem aquela resistênciazinha, mas Exato. depois, se você perguntar hoje, depois de 2 anos, ninguém quer voltar atrás. Não volta não. Não volta, então assim, é um sistema seguro, um sistema que traz, como você falou, muita transparência, é fácil de você detectar tudo. Né? Você tem a segurança, é como você diz, você quer saber alguma coisa, está ali nos relatórios passados, está ali quem entrou naquele ambiente, naquele horário, está ali as filmagens, está ali, você tem um relatório completo de todos os acessos do prédio. Tem um controle maior da gestão do condomínio, na verdade. Apesar de usar muito menos mão de obra, você tem uma gestão muito mais redonda, uma coisa que funciona muito melhor. Exato. É o que a tecnologia, normalmente, ela vem para oferecer, né? Ela otimiza muito, então... Coisa que antes você precisava de muito tempo e de muitas mãos para resolver, você consegue resolver mais rápido e com menos mãos, né? E de forma mais assertiva, né? Então a tecnologia, ela não dorme, ela não cochila, ela pode apresentar alguns defeitos. A gente tem que ir lá para passar um óleo, para ajeitar, para fazer a manutenção, tudo, né? fazer a manutenção necessária. Isso acontece até no ser humano, né? Exato. O que acontece com um prédio aí que o porteiro dorme numa guarita, que o porteiro não está na hora, não atende, abre um carro e amassa um carro, faz uma coisa errada. Então o ser humano é muito mais falho do que a própria tecnologia, no meu modo de ver, entendeu? Exato. E a qualquer tecnologia... qualquer sistema tem a sua falha, né? O importante é ser corrigida e com a tecnologia você consegue identificar de forma mais rápida essa dificuldade, essa falha que está havendo aí, né? E a solução vem de forma imediata. O que a gente percebe é o seguinte, a gente percebe que antigamente, né? Quando eu falo antigamente é pouco tempo atrás, né? Agora, antigamente da gente tá tudo muito rápido, né? Para o ano você vai dizer, o ano passado era antigamente. O construtor, ele não precisava se preocupar com essa parte de tecnologia e de segurança, porque ela representava muito pouco no valor do empreendimento, né? Então, você imagina que você precisava botar um motor no portão, uma central de interfonia, né? Se você quisesse ainda fazer um negócio diferente, você botava lá uma proteção de perímetro, se botasse, e algumas câmeras. E era isso, e acabou. Não tinha mais do que isso, né? Hoje está muito diferente. Então, hoje, a tecnologia ela se tornou uma nova disciplina complementar, né? Então, você tem hoje orçamentos, tem empreendimentos aqui que tem orçamentos de tecnologia consideráveis. Eu me lembro quando a gente sentou para conversar, né? E muito bem dito, Felipe, por você, que a Penedo entregou mais do que foi vendido. Perfeito a colocação, porque foi um orçamento considerável. Vocês, né? Quando eu apresentei, eu me lembro até que quando eu apresentei o orçamento, né? O Luiz Felipe disse, Alberto, isso é muito diferente do que a gente vem fazendo, né? E eu entendi perfeitamente, porque naquele momento que a gente estava entrando com essas soluções, cara, aquilo você está cortando na carne, né? Não foi dimensionado. E não foi uma sugestão, não foi para melhorar a venda, para tentar vender, não foi uma questão de marketing. Foi uma questão realmente que a gente viu que era uma necessidade da gente fazer aquilo para o prédio estar na frente. Perfeito. Entendeu? Então você vê que a gente fez uma coisa, não foi pensando no retorno financeiro, que ali não dava mais, já estava praticamente o prédio todo vendido. Exato. Foi uma coisa realmente de mostrar que a gente queria botar um pé na tecnologia e entrar com todo o gás como a gente entrou, né? O prédio foi uma referência, foi um prédio que foi premiado, né? Exatamente. Em inovações tecnológicas, né? Então, um prêmio relevante no mercado. E a gente deve parte desse prêmio aí à sua dedicação. Todos nós nos dedicamos, né? Ao seu projeto, a tudo que funcionou direitinho, ficou tudo muito A muito PCI, bem. A PCI é uma marca, Felipe, que tem um grupo por trás que veste muito a camisa, né? Então são pessoas muito dedicadas, gostam do que fazem, né? Então nós temos uma estrutura interna na PCI, temos parceiros muito relevantes também que fazem a diferença. Você entende que a PCI ela projeta, né? Mas do papel para a realidade, né? Isso precisa ser executado também. Com certeza. Então nós temos parceiros aí, né? Não tenho problema nenhum em citar a M-System, né?
na pessoa do Emerson e do Jailson, eles foram essenciais aí para... São pessoas que abraçam os projetos que a PCI desenvolve e fazem execuções fabulosas, né? Mas é muito isso. A PCI nasceu justamente para que o construtor, a construtora, ela não precisa mais esperar o final da obra para poder ter a surpresa, né? A gente consegue projetar isso antes. Então, quando entram os projetos complementares de elétrica, de hidráulica, já dá para pensar na disciplina também de tecnologia e segurança junto, porque você compatibiliza a parte de infraestrutura, você consegue ratear o valor no custo da obra. Isso, né? Você incorporar já no metro quadrado aí. Então, Perfeito. E você consegue usar todo esse argumento de tecnologia e segurança na parte comercial também. Isso. Você consegue apresentar no material de marketing, no material comercial do empreendimento, né, toda essa inovação. E é interessante. E pegando esse gancho aí, o que eu penso é o seguinte, né? A gente foi um dos pioneiros, né, nas primeiras construtoras a trazer essa tecnologia aí junto com você, que você abriu os caminhos aí com o seu projeto. E eu acho que hoje o mercado é soberano. Se você não for adepto da tecnologia, da forma que a gente implementou no Divani, e hoje além até, tem que ir mais além um pouco, né? Fica para trás. E o mercado não vai alisar, não. O mercado ele é exigente, né? O mercado é muito exigente. O que eu acho que acontece é o seguinte, a comunicação hoje ela é muito fácil, né? Hoje você abre um Instagram, você recebe notícia do mundo todo em milésimos de segundo, né? Uma pessoa escorrega na China, você recebe aqui na hora o que aconteceu e é tudo muito rápido. Então, o mercado se conversa, né? Então, novas tecnologias, você visita uma obra, você vê um material, uma divulgação e você começa a entender o que está sendo oferecido no mercado, né? E o que faz sentido e o que não faz sentido, você consegue entender tudo muito rápido e muito prático, né? É justamente essa linha aí onde a gente tem que andar nela, no que é excessivo e no que é inferior, né? Porque não adianta também a gente fazer, sei lá, vamos colocar tudo que tiver para colocar de tecnologia e gastar o máximo possível. Não for funcional. Coisas que não são funcionais, né? Então não faz sentido. E assim, a tecnologia que a gente coloca, além de ser funcional, ela tem que ser econômica, né? Gerar economia, porque é o que a gente falou anteriormente. Reduzir custo. Perfeito. Os projetos da PC, eles têm essas premissas. Eles têm que ser inovadores, né? Mas eles têm que caber no target do empreendimento. Então, a gente leva muito em consideração nos projetos que a gente desenvolve o perfil da obra, o perfil do cliente, o perfil do empreendimento do em usuário si. final, né? Claro, não adianta a gente dizer, olha, tem um equipamento que custa R$1,5 milhão e eu só vou trabalhar com esse equipamento de R$1,5 milhão e vou oferecer ele para todos os empreendimentos do mercado. Não é assim que funciona. Então, a gente consegue projetar com inovações de tecnologia, com criatividade, né? Para vários projetos diferentes, de vários perfis diferentes, né? Eu acho que esse é o diferencial. Alberto, uma coisa assim que eu queria dizer muito, que Maceió, Alagoas, o estado da gente, de um modo geral, a gente tem um grande privilégio das construtoras ter um nível muito bom, tanto de acabamento e como nessa parte de tecnologia. O projeto que vocês fazem, que você fez, aí você vai em qualquer lugar hoje do Brasil e você vê que a gente não fica a dever de lugar nenhum, né? O que o Pelo pessoal, contrário, né? Se brincar é melhor. O pessoal que vê o empreendimento da gente se surpreende. A gente tem cliente do mundo todo, a gente tem brasileiro da Espanha. O pessoal ficou encantado com o tipo de projeto que foi ofertado, né? Lá. Tá? Então a gente vai e visita empreendimentos aí a São Paulo e tal. A gente não tem nada a dever a ninguém. Você está de parabéns aí, que tem, como você disse, que vai participar de uma feira que vem aí, né? Semana que vem. De tecnologia, e você, assim, eu me surpreendo com como a coisa está. A gente tem que estar sempre se atualizando. Exato. Né? E você, assim, é uma referência aqui no estado, até para essas próprias empresas na área tecnológica, né? De segurança. De participar disso aí
tá sempre na frente, inovando aí. Agradeço o reconhecimento, né? Reconhecimento sempre é gratificante, né? Porque imagino que, como vocês também, são muitas horas, saindo muito tarde do escritório, sempre estudando bastante, né? Entendendo o que tem de tecnologia, testando, vendo se funciona ou não, né? Para poder colocar nos projetos e oferecer. Tem pontos interessantes que a gente, às vezes, desenvolve projetos que eles só vão ser entregues daqui a 3 anos, né? Então, você imagina o seguinte, a gente não pode projetar uma coisa que fica obsoleta para daqui a 3 anos. Desafio, né? É um desafio grande. Então, a gente foca muito na tecnologia de comunicação. Então, a gente sabe que naquele local precisa de um controle. Aquele controle ele vai funcionar com o dispositivo X e aquele dispositivo precisa de uma infraestrutura Y para que ele funcione. A gente sabe que o dispositivo X em 3 anos não vai ser mais o dispositivo X. Vai ser o dispositivo X a terceira. Não vai ser mais o X. Ele vai evoluir muito, ele vai ficar bem mais barato. Mas a gente sabe que aquele local, sim, vai ser necessário um controle de acesso nele e você vai precisar de uma infraestrutura específica para atender aquele local. Então, esses são os pontos importantes que têm que ser mensurados no projeto, né? Para que a gente não fique com um projeto obsoleto, né? Então, a gente sabe realmente como é que o empreendimento deve funcionar. Aconteceu agora, recente, né? Aconteceu recente agora. Eu fui convidado para um empreendimento. Não foi como lá na Penedo, né? Tinha mais um tempo, né? Mas ele está com tempo apertado de entrega, né? Está com tempo, acho que está com 6, 7 meses de entrega, né? E a PCI teve a audácia de fazer sugestões de mudanças significativas no rol principal de entrada, né? São mudanças significativas. E no primeiro momento todo mundo olhou atravessado, né? Mas quando foi feita uma apresentação e foi explicado a parte funcional do negócio, todo mundo abraçou. Então, a arquitetura abraçou, a engenharia abraçou, o dono da construtora abraçou também. E foi feita uma grande modificação, né? E ficou bem legal. A parte funcional do empreendimento, ela evoluiu bastante. Ele vai ser entregue bem mais funcional do que já ia ser muito bonito, né? A parte estética estava muito bonita. Não é que não estivesse funcional, iria funcionar também, mas não ficaria tão funcional como ele está agora, né? Então esses pontos que são importantes no projeto. Não é só colocar o equipamento, porque o equipamento ele vai ficar obsoleto rapidamente, né? É ter essa visão maior que a PCI busca sempre estar oferecendo. Com certeza vai ter um resultado final, Miguel. Se Deus quiser. Eu vou fazer mais uma chamada aqui de um patrocinador, tá? Coisa rápida. Então, vamos lá. Mais um patrocinador. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a Nets constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. Eu queria ver se a gente podia, nesse módulo aqui, falar precisamente de um projeto, né? Eu posso conversar bem a respeito de um projeto que a PCI participou diretamente, foi o de Ivani Luna, né? Como você falou, Felipe, é um empreendimento que leva o nome da sua mãe, não é isso? Isso. E aí eu queria ter a oportunidade de discutir um pouco esse projeto, como você falou, projeto premiado, né? E que a gente falasse um pouco, de repente, de situações engraçadas que aconteceram, como é que a coisa toda aconteceu e como, quando profissionais sérios envolvidos, né, conseguem, numa situação meio que atípica, né, conseguem fazer uma diferença importante de chegar ao ponto de receber um prêmio tão importante como esse prêmio de inovação tecnológica, né? Eu vou iniciar do meu lado, né? Do meu lado foi engraçado. Toca meu telefone, era o Felipe me ligando, né? Tudo bem, eu sou o Felipe da construtora Penedo, né? Recebi uma indicação sua. Pois não, seu Felipe, quer que eu possa lhe ajudar, né?
Disse, não, disseram que você pode ajudar a gente aqui, eu estou com uma situação. Disse, sim, pode falar. Disse, não, você pode vir até aqui? Posso. Quando eu cheguei, o prédio estava pronto quase, né? O prédio estava quase pronto. Disse, Alberto, tinha uma outra empresa que estava assessorando a gente, Isso. mas a coisa não saiu bem como a gente esperava e a gente está precisando... a gente está precisando evoluir, né? O que é que a gente consegue fazer? Foi mais ou menos assim, né? Do meu lado foi assim, Felipe. Do lado de vocês, como é que foi? Não, assim, realmente a gente não tinha uma ideia de chegar no ponto de tecnologia que a gente colocou no prédio, né? Isso. A nossa ideia era uma coisa assim mais básica. Fui ousado, não foi? E você foi quem convenceu a gente, né? Você, na verdade, foi quem convenceu, né? Assim, eu estava vendo que a coisa assim estava meio demorada, algumas definições com ele, e eu disse, rapaz, eu quero realmente uma pessoa que já esteja nessa linha mesmo de projeto, de tecnologia, de alguma coisa assim que a gente já tinha visto. E tive realmente uma indicação, né? A pessoa indicou e foi uma boa indicação. Que bom, fico feliz. A gratidão na vida é uma coisa que a gente tem que ter, né? E graças a Deus deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus. Assim, a gente não foi um prédio que teve uma transformação grande também de modificação, de quebra-quebra. Então foi uma coisa que você chegou no momento certo e deu para fazer tudo certo. Deu, ficou ótimo. E a gente chegou num nível de tecnologia, né? Quem almejava era uma coisa bem mais simples, né? Assim, era uma portaria remota, ok, né? Não tem a tubulação externa, né? Vamos deixar tudo funcionando. Isso. E o Alberto veio aí e deu o upgrade aí, geral aí. Nós fomos além, né? Puxou o gatilho aí pra gente... Fez uma transformação no empreendimento, realmente, na parte tecnológica, assim, né? Eu digo isso que estava em obra, né? Assim, a questão do projeto que a gente tinha anteriormente era um projeto muito básico. E quando o Alberto veio, assim, com o projeto dele, assim, clareou. Então, assim, a diferença de você ter um projeto é como qualquer disciplina na construção civil. Você sem um papel, sem a planta ali do que vai ser feito, os detalhes, fica muito mais difícil. E mesmo você tendo uma planta, um projeto que seja muito simples, você não vai sair dali. Você vai arranhar e não vai. E quando o Alberto veio com um projeto bem especificado, detalhando, vindo com esse plus aí de serviço que a gente podia incorporar ao Divani, isso ajudou bastante. Questão técnica na obra também de executar, porque é uma ferramenta essencial, é um bom projeto aí e boas ideias para poder viabilizar. E o conhecimento realmente na prática que você, Alberto, tinha e o parceiro que é a M-System, que você indicou na pessoa do Emerson também, foram ferramentas assim que fizeram a diferença. Perfeito. Tem uma situação, Fernando, que eu sempre comento, que foi muito engraçada. No dia que nos conhecemos, que eu fiz a primeira visita... Você estava na calçada, né, concretando Isso. A gente estava na calçada e estava concretando a calçada, né? Pega o laço. Aí eu perguntei pro Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, já estão concretando? Aí ele disse, Disse, mas você não vai botar laço não? Disse, não, porque a outra empresa disse que não podia colocar. Eu disse, pode, cara, esse empreendimento de vocês tem que ter laço na calçada, né? Aí ele fez, Alberto? Eu disse, Aí, nós tínhamos nos conhecido naquele dia, não tinha passado orçamento, nada. Aí eu disse, peraí que eu vou ligar para um parceiro meu. Liguei para a M-System, né? Disse, tu tem laço aí, cara? Eu disse, tenho. Era de outra obra, Você né? tá onde? Disse, você tá onde? Estou aqui e tal. Eu disse, cara, traga 2 laços aí que tem um concreto aqui mole e a gente vai colocar já aqui para não perder o time. Mas, Alberto, e se a gente não fechar? Eu disse, não tem problema não, vamos fazer porque... Se for para fazer depois vai ser pior, né? Que vai ter que abrir a calçada e tal. Vamos fazer logo. E teve essa situação inusitada aí. A gente sempre comenta. Isso aí não foi no começo do dia, não. Foi no final do dia já. Não, foi no finalzinho. Às 4 da tarde. Isso foi no final do dia. Uns 45 era o segundo tempo aí. Mas o pessoal veio correndo e tirou os sapatos e foi lá pro concreto, colocou os laços, não foi? Foi uma situação inusitada. Mas é isso. Uma coisa que eu tenho, que eu acho interessante. Quando o construtor recebe o orçamento, eu faço a apresentação, tudo faz sentido, mas e quando eu me levantei da cadeira, eu entreguei o orçamento para vocês dois, me levantei da cadeira e saí. Me xingaram muito, não, vocês dois? A gente sabe que tudo tem seu preço, né? E assim, você é uma pessoa que sempre, desde o primeiro contato que eu tive com você, você me transmitiu muita confiança, muita transparência, entendeu? Isso é muito importante. Né?
E aí o resto com certeza vem, né, Alberto? Com certeza. Tem aquele sustozinho, né, no orçamento lá, mas... Porque no final, né, bicho, você não Foi tá assim, preparado para aquela situação, é complicado. Foi um custo, né, Alberto, que não estava preparado, que a gente não gerou venda, não era uma questão de... Mas depois o Exato. marketing posterior para a gente foi muito bom, né? Foi muito A legal gente tem também. um empreendimento premiado, Virou uma referência, né? concorrendo Perfeito. com empreendimentos de alto padrão, Perfeito. tudo, e a gente conseguir... É um empreendimento de alto padrão. A gente conseguir ser coroado, né? Porque um prêmio desse é uma coroação em cima de um serviço que você faz, né? Perfeito. E isso ajuda muito. A concorrência desse prêmio é muito salutar, que você só melhora a qualidade dos empreendimentos. Eu acho que o Estado ganha muito, Perfeito. né? Porque todo mundo corre atrás, todo mundo quer fazer uma coisa melhor do que o outro. Então isso aí foi muito bom, tá? Tanto do lado técnico como também do lado estético das coisas. Você é muito minucioso, né? Você pegou aí vários equipamentos e diz: olha, Felipe, eu vou mandar deixar na tonalidade que está aquilo ali, perto do portão, tem que ficar da cor do portão. Então, todos esses detalhes é uma coisa que isso para a gente é muito bom, entendeu? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Né? A parte assim de carenagem, você tem uma... As câmeras lá, todas elas a gente pintou com É isso que eu falei. tinta automotiva, né? Exato. Então, assim, Pensando na durabilidade, a né? parte de Perfeito. carenagem também dos equipamentos também, você deixa tudo muito, muito, muito bonito visualmente. Então, isso tudo ajuda muito. Né? Então, tem o lado também muito tecnológico, mas tem o lado também visual também que não muda muito a elegância do empreendimento. O Divani, ele conta realmente com a solução completa na parte de tecnologia e voltada à segurança e conforto, né? Realmente foi um empreendimento que vocês tomaram uma decisão, porque novamente Há tempo. não, mas eu digo o seguinte: vocês não venderam isso para o cliente de vocês, isso, né? isso. Vocês não venderam, então foi uma decisão realmente pensada na marca, no benefício do empreendimento e dos clientes, né? Não foi uma decisão financeira, tomada uma decisão financeira, não. Vocês pensaram realmente no empreendimento como um todo, né? Mas o bom empresário é assim. Perfeito. Tá? Eu acho que o empresário que pensa só na parte financeira, ele é um empresário de pouca vida. Verdade. Né? O empresário ele tem que pensar em sempre fazer o melhor, dar o melhor de si. Entregar o melhor produto. Entregar o melhor produto. Esse é que é o empresário que realmente ele se perpetua. Eu acredito que qualquer relação comercial ela tem que ser ganha-ganha, né? Então não adianta a gente fazer uma relação comercial em que o Alberto ganha, a MC Xen não ganha, e a construtora ganha e o cliente não ganha. Não funciona. Ou todo mundo ganha, ou aquela relação ela está fadada ao fracasso, ela não vai ter continuidade. Você não vai ter os mesmos players funcionando junto. Não vira um ecossistema, né? E um cliente chegou para a gente na entrega e falou: rapaz, eu pensei que eu tinha comprado um Fusca, mas eu comprei uma Ferrari. Então, assim, isso é gratificante, né? Essa surpresa, esse retorno do cliente, a satisfação da compra do imóvel. Você vê, eu me lembro de um morador, Fernando, de um comprador, eu acho que ele está morando lá. Se não me falha a memória, ele era de Arapiraca. Isso. É isso? Pronto. Seu João? Pronto, eu não me lembro agora o nome dele. Mas ele conversou muito comigo, né? Ele queria conhecer, ele ficou maravilhado. Ele disse: Alberto, como é? Me mostra. Eu fui apresentando os sistemas para ele, fui nos locais, mostrei, abri as caixas, mostrei como era e tal. Ele disse: cara, fora de série isso aqui, muito bom. Né? Eu acho que era esse João, acho que ele era de Arapiraca, né? Tudo assim, ficou tudo muito perfeito, assim, a contento, né? Tudo muito arrumado. Né? O prédio é uma coisa que você olha, então você não tem ideia que a gente conseguiu fazer tudo e ficar tudo certinho em tão pouco tempo da entrega. Exato. E né? a automação também que a gente gerou de iluminação na parte comum também foi muito importante. Até pela portaria remota, né? Porque é o seguinte, você não precisa ter ninguém para acender a luz naquele horário, desligar naquele horário. É que tem cantos que não pode estar só com sensor de presença. Exatamente. Precisa realmente dar ligada e desligar no momento que tem que ter uma pessoa ali. E dessa forma não precisou.
A gente programou os horários de ligar e desligar de determinados ambientes. Comunicação de elevador, né, com a central, você tem aquela questão, muitas vezes o cara diz, o maior pânico de não ter porteiro é a pessoa muitas vezes pensar na questão do elevador. Perfeito. Né? Então você bota aquele acesso que você tem, né, com a empresa que faz o monitoramento. Dentro do elevador, dentro do elevador. Até a parte de coberta, né, gente? A gente tem controle de acesso na parte da coberta do prédio, que isso é muito importante para as coberturas. Muito. Né? Então você sabe quem foi que entrou ali em determinada hora. Muita gente tem problema, não quer morar em cobertura, porque o cara vai para o telhado e pula para dentro do meu apartamento. E ali não, ali a gente tem toda essa informação. E se houver, como você falou agora, a informação, se alguém, por um acaso, entrar ali na coberta, vai saber o horário que a pessoa entrou, quem foi que entrou, tudo registrado. Perfeito. Você tem situações, na coberta você tem situações que são essenciais que você tenha um controle de acesso e um vídeo monitoramento, porque você tem ali patrimônio do condomínio. Então, às vezes você tem boilers, você tem sistema fotovoltaico, você tem sistemas de custo relevante para o condomínio. Você tem situação estrutural para o condomínio, então você tem a manta, você tem prestadores de serviço que podem realizar furos que não podem ser feitos, então você tem essa situação. Você tem a situação de segurança direta, né? Onde é uma área que de repente alguém pode estar com a ideia errada não sei, a pessoa está passando por uma depressão ou alguma coisa, e aquele local ele é controlado, ou seja, a pessoa não tem livre acesso. Lá para cima ele não consegue passar. Isso é uma segurança importante. E perfeita colocação, Felipe. Um projeto de segurança e de tecnologia, quando ele é minucioso, ele se preocupa com as coberturas, porque o ponto de entrada principal das coberturas é pela coberta, né? Cara, fica o convite. Podem visitar vários empreendimentos em Maceió e vocês vão ver que pouquíssimos, né, vão ter controle de acesso para a área da coberta, e ela é importantíssima. Outra área também que hoje é um ponto muito assim batido, assim, o pessoal fala muito, é a questão também do controle de acesso da piscina, né? Que você criança, ali, para a criança, você pode limitar. A criança, perfeito. Eu no meu apartamento, eu não quero que meu filho entre na piscina, então ali vai estar bloqueado para aquela criança não entrar. Perfeitamente. Por mais que a criança ela tenha que transitar embaixo acompanhada, ela tem que estar acompanhada, mas aquela máxima de criança cega, né? Você tá com a criança aqui do seu lado, você se distraiu um momento, a criança correu e foi para a piscina, né? Então, no Divani você não tem essa condição, porque o Divana tem um sistema de controle de acesso para acessar a piscina, né? Então, uma criança desacompanhada, ela não entra. O Divani tem um sistema de proteção perimetral fora de série, não trabalha com aqueles sensores mais simples, então é um sistema diferenciado, com sensores hexa de 6 feixes, né? Então ele não dá disparo falso. Animal, né? Você tem uma... Perfeito, então pode passar um pombo, um gato, que ele não dispara, né? Só se uma pessoa passar. É um prédio que está numa esquina, né? Perfeito. E é um prédio que a gente fez 2 anos em fevereiro agora, é um prédio que não teve nenhuma ocorrência até hoje. Perfeito. Né? Por mais que você fala, todo mundo fala e diz, não, quando se quer entrar, entra. Se entra mesmo. O pessoal entra até em banco. Exatamente. Né? Então, cava um buraco por baixo e entra. Né? Agora, uma coisa é você olhar um prédio que tem uma proteção melhor, que você até de fora você vê o tipo de sensor que é utilizado, exato, tipo da coisa, porque todo mundo hoje está por dentro de tudo, né? Exato. Então você respeita. Exato. Né? Você não vai deixar de entrar, você tem um prédio ali que você tem um sensorzinho que você vê que não é muito eficiente. Então você vai entrar naquele ali, que você vai optar pelaquele ali. Perfeito. Dificuldade, né? Ele vai ver a dificuldade. Né? O Divani, ele tem um sistema de controle de acesso de pedestres fora de série. Então você tem uma clausura intertravada com controle de acesso por biometria facial. Então você controla efetivamente todo mundo que entra. Controle de acesso com biometria facial no ambiente da guarita também, onde estão vários sistemas lá do condomínio. E tem outra coisa também, né? Na clausura aí tem o de pânico, né? Exato. Que é muito importante. E aí, exato. Caso você explica, eu posso explicar até melhor um pouquinho aí, da coação, né? Então, você tem a situação de poder usar a coação no segundo sensor
e avisar que você vai entrar no condomínio, mas você está em situação de coação, né? Então você consegue avisar na portaria remota, sem fazer nenhum alerta ali, se você tiver coagido, você avisa que você está em situação de coação e dispara um procedimento na empresa de portaria remota, né? Ou se fosse porteiro presencial. Isso é um ponto interessante, né? O empreendimento do Divani hoje, ele está preparado para operar da forma que ele quiser operar. Ele pode operar com portaria remota, ele pode operar com portaria híbrida, ele pode operar com portaria local. Então, o projeto ele é consistente ao ponto, né, de permitir que o condomínio decida como ele quer operar, né? Com a parte de controle de acesso de pedestres, a gente tem a clausura principal, a gente tem a guarita controlada e temos todas as áreas comuns controladas também com biometria facial. Então, você não tem academia aberta para que uma criança, de repente, ela vá para a academia e possa se machucar com uma máquina. Então, é tudo controlado, né? Outra coisa importante também é a questão, pessoal, como é que eu vou fazer um convite para uma pessoa? É muito simples, né? Então, assim, a gente deixa toda a parte pronta para a empresa de operação como a Live vir e operar. Perfeito. Então, através de um aplicativo, você consegue ter o acesso tanto para enviar o convite para o seu convidado, como para você mesmo liberar do seu apartamento, você liberar ele entrar na clausura, ele entrar na garagem. Perfeito. Isso tudo acompanhado pelas câmeras, né? A câmera junto com a abertura. Exato. Então, assim, isso você está na palma da sua mão. Até quero deixar uma encomenda. Não tem o delivery ali. Você pode abrir a clausura, pode abrir a segunda porta e pode abrir a portaria para ele deixar dentro da portaria. Perfeito. E você acompanhando. Sem deixar solto, né? Exato. E tudo registrado, né? Ou seja, o condomínio... Sabe que você liberou. A síndica, né? Na condição, a síndica ou síndico, na condição de representante do condomínio, ele tem acesso a todas essas informações. Então, tudo isso é dentro de uma plataforma e com registro. Então, não tem aquela situação de... me diga numa portaria convencional. Me diga na semana passada quem foi que entrou, da segunda a terça-feira. Quem vai saber? Cara, não sei quem entrou aqui, né? Então, lá você consegue ter um relatório de todo mundo que entrou, quem deixou entrar, por unidade, né, por visitante. Então, você consegue ter um relatório importante, um registro. Você envia um convite para o seu visitante, seu convidado entrar no empreendimento. Ele vai apontar a câmera com QR Code para liberar os acessos. Perfeito. E simultaneamente vai chegar a mensagem no seu celular. Você chega o feedback. Fulano chegou. Tá entrando, tal. Então, assim, exato. Já avisou que ele entrou já, né? Exato. Perfeito. Inclusive também, lá também, né? Até inclusive a lixeira de rua, né? Isso, outro ponto importante. Você também tem até a lixeira dela, é automatizada. Então, na hora da coleta do lixo, né? O pessoal que trabalha na coleta pública, eles acionam e a central atende remotamente e faz a liberação da lixeira. Não precisa gritar, que você mais vê, né, na rua. Não, passando porteiro. Exato. Lá não, você vai telefonar. Os prédios também tem toda a parte da automação, mas quando chega na lixeira é um ponto fraco. Fica aberta, o pessoal de rua vai, bagunça. Exatamente. E lá não, lá tá fechadinha. Agora, sabe qual é um ponto muito importante no Divani Luna e que foi de muita responsabilidade da Penedo em relação ao mercado de forma geral? Hoje você até encontra alguns empreendimentos onde você vai fazer uma visita no empreendimento e tem lá um facial na porta, né? Só que aquele facial, ele está meio que stand-alone. Ele está lá, o facial só ligado na porta e pronto. Então, visualmente, ele dá aquele efeito como se dissesse, poxa, tem ali um controle facial. Mas a infraestrutura que está por trás, na implantação no Divani Luna, por exemplo, ela é totalmente diferente. Ou seja, todos os equipamentos efetivamente estão interligados. Existe um sistema. Monitora a distância. Existe um sistema de gestão único dentro do condomínio, né? Então não são sistemas soltos. E outro ponto importante, existe redundância de alimentação elétrica. Olha que interessante. Os sistemas de tecnologia do Divani Luna, isso é importante, né? Eles têm redundância de alimentação elétrica e eu não estou falando do gerador. Num empreendimento como o Divani, se falta energia da concessionária e o gerador, por algum motivo, ele não entra, os sistemas de segurança do Divani continuam funcionando. Então, os portões vão continuar abrindo, as câmeras vão estar funcionando, o sistema de comunicação funcionando, comunicação do prédio com a empresa de segurança continua funcionando. Então, isso é um projeto consistente, demanda investimento, né? Então, a construtora Penedo, ela realmente, nesse projeto, ela decidiu fazer um investimento sólido e um presente realmente
para o empreendimento e para os moradores, né? Para os seus clientes, né? De forma geral. Realmente aquilo que você falou é uma verdade, né? Você não tava pensando naquilo, né? É por isso que eu fiz aquela brincadeira, né? Que eu perguntei, quando eu apresentei tudo, eu me levantei e saí, vocês falaram mal de mim ou não? Mas eu acho que é isso, eu acho que quando eu apresentei, acho que fez sentido o que eu falei, né? Acho que aí vocês tiveram só que pensar para tomar a decisão administrativa, né? De como fazer, mas o que eu posso dizer da minha parte, né? Como empresa que fez o projeto, eu curti muito, né? Eu achei massa, eu gostei, né? Eu gostei de como o projeto foi feito. Eu gostei de acompanhar a implantação e a entrega, gostei mesmo, né? Gostei de ver vocês lá dentro da obra, como vocês tocaram o negócio, achei massa. E eu acho que cada projeto que a PCI faz é isso, né? A gente faz porque a gente gosta do que a gente faz, né? Eu acho que a premiação só veio de repente coroar todos nós aí pelo que a gente já executa no dia a dia da gente, né? Pelo que a gente já se propõe. A gente se levanta de manhã cedo, a gente não se levanta para brincar, né? A gente se levanta para fazer a nossa parte profissional da melhor forma possível, né? Alberto, você realmente, o que a gente tem a dizer é que realmente você é uma referência, tá? Nessa parte de projeto aqui no estado de Alagoas. Né? A indicação veio de um amigo, de um construtor. E hoje a gente tem você como uma referência na parte agradeço bastante o reconhecimento. É aquela questão, muitas vezes eu digo, muitas vezes você vai comprar um empreendimento de uma coisa de uma empresa que você não conhece muito o passado dela e ali está só na promessa. Né? A gente teve você no empreendimento que tudo deu certo. Então, isso aí, a melhor referência que tem do que foi feito. Tá? Então, assim, a gente tem hoje você tem que mostrar, né? Uma referência nessa parte de projeto, de automação, essa parte de estrutura. Você não é à toa que a gente já procurou. Parabéns. E não é à toa que a gente já procurou você para o próximo empreendimento, né? Perfeito. Cara, eu tô cheio de ideias para esse próximo empreendimento. Vai ficar massa, viu? É um empreendimento diferente, né? Porque é um empreendimento horizontal, de casas, condomínio. Pronto, um condomínio que a gente vai entregar desafio as casas novo também, que você já falou, e hoje também a gente já trocou umas ideias aí de montar até uma estaçãozinha lá só para deixar aí trabalhar como um marketing também, que todo mundo vai gostar muito das sugestões que você apresentou. O empreendimento de vocês, ele é fora de série. Vocês querem falar um pouquinho desse empreendimento? Fica em Mar Vermelho, né? Em Mar Vermelho, é uma região serrana daqui, fria. Fica a 100 km de Maceió, a 600 metros de altitude do nível do mar. Então, uma região que vai ter uma demanda grande de público, né? É um nicho que não existe hoje aqui em Alagoas, né? Que tem uma procura grande, mas ainda a gente está sendo os pioneiros aí nessa área aí e graças a Deus já está tendo um feedback bem positivo aí. O seu cantinho para qualidade de vida, né? Seu refúgio aí. Seu refúgio. E a nossa propaganda que a gente tem feito hoje é que vai ser um condomínio gerado em cima de uma inovação tecnológica. Legal. A gente quer que ele tenha uma inovação para a gente baixar o custo e ter um condomínio assim com uma tecnologia boa, que você tenha uma segurança boa dentro do condomínio. Vai ser o primeiro condomínio horizontal ou já teve algum? Já temos. A gente tem alguns condomínios horizontais já. A gente tem na área de Milagres e a gente já fez alguns projetos. Mas de campo é o primeiro. De campo é o primeiro da PC. O empreendimento da gente é terras altas, casas de campo. Perfeito. Né? Então, assim, é bem entregue. É uma área de 62 mil metros quadrados, né? Uma área grande. Então a gente vai precisar muito de vocês lá, de ideias. Vai ser massa o desafio de integrar tecnologia e segurança, mas que não possa ser ostensiva, porque o conceito do empreendimento é privacidade e sossego, né? Você não pode se sentir preso, então nada de barreiras, nada de cercas, nada ostensivo, isso né? Aí. Então tem que ser tudo muito funcional e vamos trabalhar muita tecnologia nisso aí para oferecer segurança aí pro empreendimento, né? Vou chamar aqui mais um patrocinador, né? E vamos acho que a gente vai agora pro último módulo da gente, né? Vamos lá chamar mais um patrocinador. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas.
shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Beleza? Nesse módulo, eu gosto de mostrar sempre uma tecnologia que a PCI vem usando em seus projetos, em suas soluções, né? Para esse módulo de hoje, eu trouxe uma câmera, tá? Especificamente essa câmera aqui é uma câmera IP profissional. Ela é Wi-Fi. Ela é uma câmera de 4 megapixels, então ela tem uma resolução excelente, né? Mas o que eu queria mostrar realmente não é a câmera em si, tá? É o que está embarcado nela. Essa aqui é uma câmera que ela oferece inteligência artificial, tá? Então, o que é que isso representa efetivamente? Quando a gente começa a embarcar a tecnologia, usar a tecnologia que está embarcada na câmera, na imagem, a gente consegue otimizar muito a infraestrutura, a gente consegue reduzir investimento, a gente consegue ter menos erro, né? Vou dar alguns exemplos. Então, imagina que a barreira que a gente está acostumado a usar, aquela barreira hexa, né, com 6 feixes e tal, a gente coloca agora uma câmera e que a câmera analisa com IA o perímetro e ela vai fazer o controle do perímetro se alguém passa pela linha do muro ou não. Ela vai conseguir fazer esse levantamento de forma mais assertiva até do que a barreira de feixe. Fantástico. Porque ela já não identifica movimento, ela identifica pessoas. Então não é mais uma mudança de pixel atravessando uma linha, é uma pessoa atravessando uma linha, né? Então, e você imagina o seguinte, naturalmente você já iria ter uma infraestrutura até o muro com uma câmera para poder fazer o vídeo monitoramento. E você teria uma segunda infraestrutura para atender a barreira. Então, tem pessoas que colocam cerca elétrica, tem pessoas que colocam uma concertina com cerca elétrica, né? Então, você imagina que agora você consegue, só com a câmera, fazer tudo e de forma mais inteligente, integrado a um analítico, né? A uma inteligência artificial. Isso a gente está falando só de proteção perimetral, mas a gente consegue ir muito além. Esses analíticos hoje, né? Eu não estou falando dessa câmera especificamente. Os analíticos hoje que vêm embarcados nas câmeras, eles conseguem nos oferecer leitura de placa, eles conseguem identificar sons. Então, se um carro buzinou, se um cachorro latiu, se houve um tiro, se uma pessoa passou por determinado local, se um item foi retirado daquele local, se uma pessoa ficou em determinado local por determinado tempo. Então, hoje a gente consegue diretamente na câmera, com aquela mesma infraestrutura, com aquela câmerazinha, né, uma série um mix, de... né? Um mix de facilidades, né? Que são revertidas diretamente à segurança e a facilities, né? E a facilidade que a gente pode usar. Então, esse foi o equipamento que eu trouxe hoje, né? Então, esse equipamento aqui, esse aqui é um equipamento, mas existe uma infinidade de modelos, né? Mas ele hoje, ele consegue agregar muito, né? Ele consegue agregar muito nos projetos. Se a gente consegue hoje usar a imagem do vídeo monitoramento de muito mais formas, né? Ele hoje não é só a imagem, né? Ele tem as funções, ele aciona gatilhos também. Então, ele pode acender uma luz, disparar um alerta, abrir ou fechar uma porta por determinada situação. Você vai hoje no shopping Rio Mar, lá em Recife, e você recebe o tiquezinho, você paga. Quando você vai sair, já lê a câmera, você não precisa mais passar já tem a altura da placa, né? Já tem tudo. Então, Perfeito. é isso aí, né? É isso aí. É a tendência do software, né? Do software junto com a IA embarcada, analisar a imagem, né? Hoje o ChatGPT, quem usa bastante ChatGPT já sabe que você consegue, no ChatGPT, abrir a câmera dele e ele já consegue interpretar o ambiente, né?
Então, aí já é um exemplo, né, de tecnologia de análise de imagem, né? É engraçado. Outro dia aconteceu, agora recente, eu estava no churrasco, abri a câmera, né, do ChatGPT ao vivo, coloquei na mesa e perguntei, e aí, tu tá vendo o quê? Perguntei. Eu chamo o meu ChatGPT de Zé. E aí, Zé, tu tá vendo o quê aqui? Eu pensei que ele ia dizer que estava vendo. Eu tô vendo 2 garrafas, um copo. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa desse tipo, né? Uma mesa. Ele disse, não, eu tô vendo pessoas ao redor de uma mesa, aparentemente estão contentes, parece ser uma festa de... Ela analisou que era um churrasco, porque... Então, foi uma análise muito além até do que eu imaginei que ela ia fazer. Isso é análise de imagem, né? Então, a evolução do que antes seria só uma câmera que capta uma imagem e transmite para que você fizesse a análise do que você está vendo, né? Você vai ter alguém no meio do caminho, que é a IA, que vai fazer toda essa análise e te entregar isso já meio que mastigado, né? E dentro de uma plataforma. Então, eu sempre em cada episódio eu estou trazendo uma das tecnologias que a gente normalmente coloca nos projetos, né? Essa aqui foi a que eu trouxe hoje, tá? Muito boa. Legal. Muito bom você passar isso aí, toda essa informação que você tem aí, tá passando para todo mundo, que é, né? Trazendo novidade, né? Isso. Eu mesmo não sabia essa parte da câmera junto com o sensor perimetral aí, que ela funciona esse desempenho. Tá. Inclusive, economia, é como você falou, tem uma economia de custo grande, não só né? do equipamento, né? Da infra, de tudo. Se aplica, inclusive, muito no projeto de vocês, né? Então, a gente vai ter cobertura de grandes áreas, sem precisar ter equipamentos ostensivos, né? Através da análise de imagem. Então, a gente vai poder fazer cobertura de áreas abertas, áreas verdes abertas, né? Sem necessariamente ter um equipamento ostensivo lá no local. A gente não vai precisar ter isso. Então, a própria imagem vai fazer essa análise e essas tratativas, né? Depois a gente desenha direitinho e eu dou outro susto. Outro susto em vocês lá. Se o susto tiver o resultado que a gente teve no passado, tá joia. Se Deus quiser, a gente trabalha para isso. Tá vou chamar agora o último patrocinador. Como eu falei, o Grupo Century, né? Mais de 20 anos no mercado, fazendo a diferença na segurança eletrônica. Live Portaria Remota, destaque aqui no mercado. Uma empresa com tecnologia inovadora, sempre na vanguarda, sempre com soluções de ponta, oferecendo para os seus clientes. TC Soluções, né? Cara, condomínio precisou de solução, precisou de algum tipo de tecnologia nova, pode falar com a TC Soluções. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a NETS constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. É isso, pessoal. Vamos voltando agora para o nosso último bloco, né? É o bloco aí de encerramento, né? Nesse bloco eu queria agradecer muito à construtora Penedo, né? Nas pessoas aí do Felipe e do Luiz Felipe, né? O pai e o filho que tocam aí tão com tanta excelência aí a construtora, né? Fiquei muito feliz de saber que é uma construtora que já vai na 4ª geração, né? Não tinha esse conhecimento, achei bem legal. Então, vai o meu agradecimento de coração, né? Realmente gostei muito de participar dos projetos. Contem comigo sempre que vocês precisarem, né, com a PCI. E vou dar esse espaço agora para que vocês possam fazer aí uma despedida, um encerramento, né? Passar algum contato da Penedo, se vocês quiserem. Fica à vontade agora nesse espaço agora.
Alberto, eu aqui agradeço por poder participar aqui disso aqui. Eu acho que o bate-papo foi maravilhoso, né? É uma forma da gente passar até para o mercado, né? Uma forma de informação para todo mundo que assistiu, que viu, né? A tudo que a gente falou, né? Eu só tenho a agradecer a você aí o convite. Foi muito bom aqui estar com você aqui e participar do programa. Que bom. Falar aí um pouco redundante, mas agradecer novamente o convite, a PSEI, e dizer que estamos juntos aí para os próximos projetos aí, pra gente... Quero bastante inovação aí, Alberto. Beleza. Traga pra gente. Vamos Eu sei que aí vem muita coisa boa. Não, aqui não para não. Aqui é uma fábrica. só para quando morrer. Vamos embora. Ô, pessoal, fica então o encerramento aí do nosso episódio de hoje, né? Com a Construtora Pendedo. Construtora 49 anos, né? 48. 48 anos de mercado. Né? Realmente, na brincadeira, quase meio século, né? Então foi massa o episódio de hoje, a conversa de hoje, onde a gente começa a conhecer as pessoas que estão por trás, a história delas. Então, isso motiva realmente a estar fazendo esses episódios. Eu acho que é muito legal para o mercado de forma geral. Eu acho que o mercado mesmo da construção, né? Todo mundo vai começar a conhecer as histórias e é muito legal, né? Vejam aí os nossos contatos, né? No Instagram, @PCEI_oficial, né? E é isso, pessoal. Vamos nos preparar aí para o próximo episódio. Muito obrigado por tudo.